Boa noite. O empresário Alberto Marques é o dirigente com mais presidências acumuladas nos órgãos sociais da Associação Comercial de Águeda. 2 anos como presidente da Assembleia Geral, 5 como líder da direção e 6 como presidente do Conselho Fiscal. Esta noite é o convidado da grande entrevista da Soberania TV. Alberto Marques, boa noite. É um gosto receber-te na Soberania TV. Depois de mais de uma década e meia nos órgãos sociais da ACOAG, impõe-se esta pergunta. Com que olhos se vê da bancada o presente da Associação? Bom, boa noite, Jorge, boa noite a todos os espectadores da Soberania TV. Antes de mais, gostaria de agradecer este amável convite, que confesso até me apanhou de surpresa, porque eu já ando afastado destas lides, tanto do dirigismo associativo, como até da política local, onde estive envolvido também durante algum tempo. Já estou há alguns anos, dizia eu, fora destas lides e foi com surpresa que recebi este convite, mas que aceitei e agradeço muito. Espero não defraudar as vossas expectativas e poder trazer aqui alguns contributos para a reflexão sobre o momento que o setor do comércio vive em Águeda. Sobre a situação em concreto da ACOAG que perguntaste, é como digo, eu tenho estado afastado da parte diretiva e executiva da Associação Comercial já há uns 14 ou 15 anos. Eu estive, depois de sair da direção, estive há alguns anos no Conselho Fiscal e na Assembleia Geral, mas obviamente o envolvimento nunca foi o mesmo que era quando fazia parte da direção. E estes últimos tempos tenho acompanhado o evoluir da situação e é evidente e parece-me patente que todos os associados à ACOAG sentem alguma preocupação sobre o que está a passar-se. Eu não ponho aqui em causa minimamente o papel e o trabalho que os membros da direção que estão em funções têm estado a fazer. Aliás, esta, como todas as direções que passaram pela ACOAG, é um trabalho que não é nada fácil, é muito difícil e neste momento existe quase uma tempestade perfeita de condições que dificultam ainda mais este trabalho de associativismo. Eu, quando passei o testemunho da ACOAG, a última ligação formal aos órgãos sociais, quando saí da Assembleia Geral, foi no âmbito de umas eleições bastante renhidas entre duas listas e eu sempre pensei que o futuro e a vivacidade da associação estivessem garantidos. Aparentemente, esta situação, não só da crise pandémica, como algumas dificuldades setoriais da conjuntura do país, tem vindo, pelos vistos, a desmotivar alguma participação dos comerciantes. Eu não estou bem por dentro da situação concreta da ACOAG. Eu sei que a ACOAG tem uma situação relativamente estável, pelo menos foi essa a imagem com que eu fiquei dos últimos tempos que lá passei, tendo inclusive agora uma sede própria. Vão-se vendo algumas atividades realizadas pela Associação, mas não sei ao certo o ponto de situação de uma série de aspectos que são fundamentais. De qualquer forma, nota-se que há alguma indefinição, nomeadamente na questão do Presidente da Associação, que pelos vistos terá pedido para sair do cargo, e algum burburinho por parte de alguns comerciantes sobre o estado da associação, mas também não sei e sinto-me impotente para resolver isso, porque a minha vida neste momento não me permite um envolvimento mais intenso. De qualquer forma, estou convicto e estou certo que a associação saberá dar a volta por cima e outras pessoas virão e novas ideias virão, porque isto é uma instituição que faz muita falta à Águeda, penso eu. E posto isto, ter-se-á chegado ao ponto em que a tão badalada fusão com a Associação Empresarial de Águeda faz verdadeiramente sentido? Bom, esse assunto era, quando eu estive na direção da Associação, já lá vão quase 20 anos, foi de 2000 a 2006, sensivelmente, esse assunto vinha praticamente todos os anos à baila. E, na altura, aquilo que estava em causa nem era tanto uma fusão, mas era quase uma absorção. O que se falava, na prática, era que a Associação Industrial de Águeda, que entretanto passou a chamar-se Associação Empresarial, praticamente absorveria, ou estaria disposta a absorver a ACOAG, transformando-a numa espécie de departamento. Ora bem, eu naquela altura, com a realidade que vivíamos naquela altura, isso parecia-me virtualmente impossível. A Associação Comercial nasceu do esforço de muitos comerciantes aqui da Águeda, que sentiam necessidade de uma instituição que os representasse e que defendesse os seus direitos, e a inclusão numa associação industrial que na altura tinha uma filosofia e uns objetivos em alguns aspectos comuns, mas na sua grande maioria dispares dos da ACOAG, não faria grande sentido. Os tempos passam, as realidades mudam e eu não me chocaria nada neste momento. Não sou propriamente a favor de uma fusão entre a ACOAG e a Associação Empresarial, mas não me chocaria que houvesse uma colaboração mais estreita entre as duas instituições. Eu acredito, por exemplo, que há determinados serviços que as associações ambas prestam aos seus associados, ou que tentam prestar,
desde apoio jurídico, apoio económico, informações, etc., que poderiam eventualmente ser partilhados pelas associações. Não sei, estou a falar assim, a pensar um bocadinho alto, e acredito que pudesse haver uma colaboração mais estreita entre ambas. A questão de uma fusão, sinceramente não parece. A ACOAG tem uma vocação mais específica, mais virada para a defesa dos interesses do pequeno comércio, do comércio de proximidade, não só pequeno, mas do comércio para o consumidor final, e a AIA tem outro tipo de abrangência. Mas, como digo, isso competirá naturalmente aos associados da ACOAG, seria uma situação que teria que ser muito bem debatida e analisada por todos os associados, não poderia ser tomada de ânimo leve e penso que muito dificilmente isso seria aprovado. Agora sim, uma colaboração mais estreita entre ambas as instituições, acho que não só faz sentido, como até seria vantajosa para todos. Fez agora 31 anos que a ACOAG foi fundada pelas mãos do saudoso Gil Brinco da Costa, do Barão Soto do Rio e de outros comerciantes locais. Passado este tempo todo, a pergunta é: valeu a pena? Não, eu acho que claramente valeu a pena. A ACOAG tem uma história profícua, já são várias décadas, e nós temos que lembrar-nos quando a Associação Comercial nasceu, como há pouco referi, existia uma associação industrial bastante forte em Águeda, mas os comerciantes sentiam algumas dificuldades e algumas lacunas no apoio que precisavam. E naquele tempo nós temos que lembrar-nos, não havia internet como há agora, não havia redes sociais que há agora, não havia o acesso à informação que há agora. E naquela altura, os serviços que a ACOAG disponibilizava aos seus associados, desde um gabinete de apoio jurídico, em que os associados recorriam a advogados da associação gratuitamente, gabinetes de apoio económico sobre projetos de investimento. A ACOAG foi parceira de muitos comerciantes que fizeram projetos de investimento no âmbito de programas que foram existindo, o PROCOM, GRUPCOM, etc., no apoio à higiene e segurança no trabalho, no estabelecimento de protocolos com algumas entidades que proporcionavam aos associados descontos em certos produtos. Eu lembro que nós fizemos protocolos na altura, que eram uma novidade, com empresas de combustíveis para os associados terem preços mais económicos, ou outro tipo de acordos com empresas de medicina e de higiene e segurança no trabalho, por exemplo. Ou seja, a ACOAG assumia um papel muito importante para os comerciantes. E assumiu. Na altura o que havia era uma associação setorial semelhante, mas de Aveiro, que também estava interessada em abranger o Conselho de Águeda, e houve um grupo de comerciantes que, em boa hora, resolveram tomar essa iniciativa e avançar com o seu próprio projeto, e penso que, passados estes anos todos, que valeu a pena. Estamos a atravessar um período muito difícil das nossas vidas, fruto da pandemia que nos apoquenta, e o comércio é um dos setores mais afetados da nossa economia. Na tua perspectiva, até onde é que a crise instalada poderá chegar? Bom, sinceramente, neste momento, acho que eu não sei e duvido que alguém saiba. Neste momento, começamos a ver uma ténue luz ao fundo do túnel, com a possível chegada no próximo ano, não sabemos ainda em que altura, mas das vacinas, e se de facto as vacinas vierem a comprovar-se um método eficaz de controlar esta pandemia e que possamos aos poucos retomar a nossa normalidade, sendo que o novo normal nunca será o normal que tínhamos antes disto tudo, mas certamente será melhor do que o que temos neste momento. Mas até lá, eu antevejo grandes dificuldades. E dentro do setor do comércio, que me parece que está a ser um pouco afetado na generalidade, todo o comércio de proximidade, o comércio destas lojas de cidades médias como Águeda, tem sentido um pouco essa dificuldade, porque nós temos efeitos paralelos e ainda não está a notar-se muito, mas já se vai notando alguma quebra de rendimento das pessoas, quer porque estivessem em layoff, se bem que agora parece que o layoff vai ser compensado de outra forma, pelo encerramento eventual de algumas empresas ou suspensão temporária, e notamos que já se nota o efeito que isso induz no comércio. Acima de tudo, no subsetor da hotelaria e da restauração, penso que isso é dramático, nós temos visto, e falo com muitos amigos que têm restaurantes, e nós próprios como clientes notamos perfeitamente a grande diferença da afluência nos restaurantes, e mais agora com estas regras de confinamento, ou semi-confinamento que estão em curso, não é nada fácil. E então aqueles estabelecimentos que funcionem em estabelecimentos alugados, que paguem rendas, por exemplo, que tenham mais funcionários, estão a passar um sufoco perfeitamente incrível e antevejo muitas dificuldades e temo que haja muitos estabelecimentos, pelo menos nesse subsetor, que possam vir a encerrar. Mas esperemos que com os apoios que possam surgir, quer a nível local, quer a nível nacional, que se consiga mitigar de alguma forma essa dificuldade. A Confederação do Comércio e Serviços já veio dizer que a situação das empresas é muito preocupante e teme que o desemprego venha a engrossar já no início do próximo ano, em janeiro, com dezenas de milhares de pessoas. Sentes que o cenário possa efetivamente ser este?
como digo, é difícil fazer previsões num cenário destes, em que as coisas mudam todos os dias, mas fazer fé por aquilo que vou ouvindo de alguns comerciantes é bastante provável. Nós aqui em Águeda vamos falando com as pessoas, nós tínhamos aqui alguns efeitos que, fruto de iniciativas autárquicas, nomeadamente, por exemplo, o Agita Águeda ou a animação de Natal, que constituíam alguns picos de ajuda ao comércio local, que neste momento, apesar de alguns investimentos que foram feitos, num caso do Agita Águeda muito menos, no caso do Natal muito mais, mas esses efeitos acabam por ser mitigados pelas limitações à circulação das pessoas e pelos confinamentos e pelas quebras de rendimento. Eu temo que haja de facto um período bastante complicado à nossa frente e o que a CCP tem vindo a dizer, e que a COAG também como parceiro da CCP, é precisamente isso. E penso que, como disse, tanto a nível local como a nível nacional, é imperativo que haja uma atenção muito especial para este setor, porque nós não podemos esquecer que estamos numa crise de saúde, uma crise sanitária, mas o aspecto económico é muito importante e, sem margem para dúvida, o setor que está a sentir mais dificuldades, pelo menos numa primeira fase mais imediata, é o setor do comércio e da restauração e hotelaria. E de que modo é que, no teu entender, o Governo tem olhado ou não para o comércio neste período atípico que estamos a atravessar? Há quem diga que as medidas não passam de desilusão. Pois, eu também não sou político profissional. A verdade é que nós no Governo penso que assistimos a uma evolução constante, evolução em vários sentidos desde o começo da pandemia. Se no começo da pandemia eu e penso que a generalidade das pessoas, eu tenho uma opinião bastante positiva sobre a forma como o Governo reagiu na altura, reagiu como podia, era uma situação completamente nova, o Governo reagiu de forma bastante enérgica e penso que a população percebeu aquilo que se passava e correspondeu precisamente àquilo que o Governo pretendia. Nós conseguimos alguns resultados, pelo menos ao nível da crise sanitária, naquela primeira fase, muito positivos e conseguimos atenuar aquela primeira vaga. Daí para cá, tenho já algumas dúvidas sobre a competência do Governo para gerir esta situação. Houve um verão inteiro, houve muitos meses para preparar algo que sabíamos perfeitamente, e eles sabiam melhor do que nós, que aí viria esta segunda vaga, e aquilo que parece é que não houve preparação praticamente nenhuma. Continua-se a trabalhar em cima do joelho, a navegação à vista. Este caso das vacinas que aí vem é paradigmático. Se nas vacinas com a gripe foi a confusão que foi, eu nem quero pensar no que é que irá ser com as vacinas para a Covid. E acho que apesar de ser uma coisa estranha, porque o Governo que está em funções é conhecido pela sua mestria no spin e na comunicação e na imagem, e penso que há ali qualquer desfazamento, porque a comunicação tem sido muito difusa e muito contraditória. Emitem-se todos os dias sinais contraditórios, as pessoas não percebem, quando percebem ficam revoltadas porque dá a impressão que as regras são umas para uns e outras para outros, ou umas num momento e outras noutro momento, o que é verdade hoje é mentira amanhã. Eu até concedo aqui um certo grau de incerteza em relação a certos aspectos mais técnicos, mas há outros que não se compreende, e penso que devia haver uma maior coerência e uma maior clareza da informação, e que as pessoas sentissem que havia um rumo claro e que quem está ao leme do navio sabe perfeitamente como se desviar desta tormenta. E por momentos fico convencido que não existe essa certeza. E a nível local, como é que a nossa governação municipal se tem posicionado no auxílio ao setor empresarial do Concelho de Águeda neste tempo difícil? Bom, a nível local, como todos os aguedenses, praticamente vamos acompanhando principalmente o que se passa, principalmente através das notícias nos jornais locais, nos órgãos de informação e nas redes sociais. Eu tenho assistido também, principalmente, como aquela que eu tenho como a fonte de informação mais fiável, naturalmente, são as notícias que partem do Sr. Presidente da Câmara. Eu notei também uma certa evolução, porque enquanto no momento em que parecia que tudo corria melhor, a informação era muito mais frequente e muito mais explícita e detalhada. Agora que as coisas parecem não correr tão bem, a informação é mais escassa e um pouco mais difusa, e vamos vendo aqueles postos poéticos do Sr. Presidente da Câmara que, obviamente, também farão bem para levantar a moral das pessoas, mas que às vezes nos deixam um pouco confusos e carentes de mais algumas informações sobre a situação. No geral, eu também entendo que pouco mais haveria a fazer por parte da Câmara Municipal. Não vejo assim grandes críticas ao que o Executivo Municipal tem feito. Os seus meios, a parte que lhe compete e os meios que tem para o executar também não são muito grandes, portanto, tem algumas limitações.
e penso que aquilo que tem feito está dentro daquilo que pode fazer. Lá está, também penso que a clareza de informação e a coerência são fundamentais. Nós temos aqui alguns exemplos, talvez possamos falar mais à frente, sobre o investimento na animação, na iluminação de Natal, embelezamento de Natal este ano na cidade, em que, pronto, poderei depois dar a minha opinião sobre isso, mas houve certos aspectos que poderiam ter sido melhor acautelados. Há instalações que, por acaso, tivemos a questão do confinamento que veio mitigar esse efeito, mas haveria situações em que, previsivelmente, iriam atrair bastantes pessoas à cidade e a certos locais, e não havia a preparação cuidada de alguns equipamentos que foram colocados para que as pessoas cumprissem determinadas regras sanitárias. De resto, pronto, também podemos sempre ponderar que se a Câmara poderia ou não ter dado mais apoio às instituições, no nosso Conselho a prósiga, instituições culturais, de solidariedade social, de desportivas, etc. Se a Câmara poderia ter apoiado de forma mais intensa, principalmente em termos financeiros, as instituições, isso também não seria fácil, e nós sabemos que as instituições tiveram bastantes custos acrescidos fruto do Covid, não só com pessoal, como equipamentos e meios de proteção que tiveram que adquirir. A Câmara, penso que contribuiu com alguma coisa, provavelmente todos acharão que será pouco, mas aí eu também dou o benefício da dúvida e compreendo que não será fácil. Ou seja, em resumo, eu penso que a Câmara Municipal tem feito aparentemente aquilo que poderia ser feito, com um ou outro aspecto a corrigir, nomeadamente em termos de comunicação e da clareza da informação para as pessoas. Essa opção camarária a que te referiste, do município engalanar a cidade abrindo os cordões à bolsa com mais de 300 mil euros para, dizem, promover a recuperação do tecido comercial local, merece o teu aplauso? Bom, a iluminação das ruas comerciais da cidade merece claramente o meu aplauso. Eu disse isso desde o começo, que era a favor de que se colocasse iluminações de Natal nas ruas comerciais, porque é evidente que o efeito que isso causa nos consumidores nesta altura do Natal, este mês de dezembro que está agora para começar, é muito grande. Não tenho a mínima dúvida quanto a isso e é importante. Agora, este ano parece-me que caímos aqui num certo exagero e as coisas devem ser feitas com conta, peso e medida. Por exemplo, eu sou a favor da iluminação das ruas da cidade, tenho algumas dúvidas sobre a colocação do Pai Natal gigante lá em baixo. Também fiquei um pouco mais descansado quando me apercebi que afinal era só mesmo o Pai Natal e não eram todos aqueles equipamentos que costumavam estar ali à volta, que eram fontes de aglomeração de muita gente, e isso seria naturalmente trágico numa altura destas. Pelo menos essa parte não aconteceu, está lá só o Pai Natal. Penso mesmo assim que é um investimento demasiado grande, são dezenas de milhares de euros só para aquele item, e que poderiam eventualmente ser utilizados de outra forma, noutro tipo de apoios para os comerciantes e para as instituições, não só para os comerciantes. No que toca à iluminação, eu de facto sou a favor. Aliás, eu ainda há dias pus um post no Facebook em que demonstrava o quarto lugar de Águeda no ranking nacional dos municípios que mais dinheiro gastaram nesse tipo de iluminação e de atividades de Natal, e Águeda estava em quarto lugar, só abaixo de Lisboa, Porto e Salveiro, Braga ou Setúbal, não sei. Depois temos inúmeras capitais de distrito com gastos imensamente inferiores ao de Águeda. E eu penso que nós caímos aqui num certo exagero, mas é importante que se faça a iluminação de Natal. E nesse post, por acaso, o Sr. Vice-Presidente da Câmara foi lá até pôr um comentário em que me perguntava, em uma espécie de provocação amigável, se eu não me lembrava dos valores que cobrava aos comerciantes quando punha a iluminação de Natal no tempo em que eu estava na Ecoag. E eu até lhe respondi ao Dr. Edson, que sim, que me lembrava e que me custava bastante. Nós quando eu estava na Ecoag, e até presumo que alguns desses anos também estiveste na Câmara como vereador, a Câmara Municipal colaborava connosco na iluminação de Natal de uma forma um pouco mais que simbólica. Pagavam a conta da luz, era importante, pagavam a instalação de alguns elementos ornamentais em zonas centrais da cidade, mas basicamente nas ruas comerciais, de iluminação que era posta, os enfeites que eram postos, os poucos que eram, os que era possível, eram pagos pelos comerciantes. E eu lembro-me de andar eu e mais alguns funcionários da Acobag a bater de porta em porta, literalmente a bater de porta em porta nos comerciantes, a pedir o contributo de cada um, e se houve sempre comerciantes que ajudaram e que davam a sua parte, houve muitos que simplesmente não colaboravam e sofriam na mesma do resultado que depois ficavam nas ruas. E depois o resto que faltava, a Coag ainda tinha que meter, e às vezes com uma pequena ajuda da Câmara, mas eram valores infinitamente inferiores ao que se passa agora e eram conseguidos com muita dificuldade. E em boa hora, penso eu, a Câmara Municipal assumiu essa função, digamos assim,
e agrada-me muito que ao longo destes últimos anos tenha sido considerado um investimento importante, e tem sido, esses enfeites da época natalícia, não só os enfeites como a animação. Este ano a parte da animação naturalmente não poderá ser como nos outros anos, mas pelo menos a parte visual, estética e apelativa, ainda bem que a Câmara Municipal seguiu por aí. Agora, 311 mil euros, convenhamos que é um bocado de dinheiro. Outros municípios portugueses e até europeus optaram por não colocar a iluminação e distribuir o dinheiro pelos comerciantes. Sim, por exemplo, eu compreendo que não haja soluções perfeitas, e para cada solução ou cada sugestão que se dê vão ser apresentados prós e contras. Por exemplo, antes da época natalícia, no final de verão, a Câmara Municipal também promoveu um sorteio que dava uns vales nas compras, para uns sorteios de vales de compras, precisamente, que eu acho que é uma boa iniciativa. Quer dizer, provavelmente irão sempre dizer, eu também questiono, deveria ser mais longa no tempo, talvez, eventualmente com valores mais pequenos, mas mais extensiva no tempo. Havia outra forma qualquer de organizar? Porventura que sim, mas é importante que haja esse tipo de iniciativas, porque o comércio é uma das fontes de vida da cidade. Portanto, uma cidade sem comércio, sem animação e sem movimento nas suas zonas centrais acaba por ficar um pouco desprovida de vivência e de atratividade, que é um dos aspectos que estas câmaras municipais têm vindo a tentar apostar, pelo que eu vejo ao longo dos últimos anos. Aqui no alinhamento da nossa conversa, precisamente essa campanha desencadeada pelo município de compras no comércio local, uma aposta de 100 mil euros, há quem considere que foi uma campanha curta, que se realizou em setembro e outubro. Já destes aqui a entender que podia de facto ser um bocadinho mais prolongada no tempo, pelo menos até ao final do ano. Sim, obviamente que isso seria desejável, mas eu também compreendo que vão dizer-me que gastaram bastante dinheiro com essa campanha, e é verdade que sim, e que se fosse prolongada gastar-se-ia muito mais, e que entraria aqui em contradição. Lá está, é uma questão de conta, peso e medida e de prever situações, eventualmente com valores mais pequenos ou com outro tipo de prémio, com outro tipo de atrativos, de incentivos ao consumo, poder-se-ia prolongar mais isto. E acho que seria fundamental, acho muito importante. Eu estranhei muito a ausência da Acoag nessa campanha. Pelo que eu percebi, eu estava distraído, mas eu praticamente não vi nenhum envolvimento da Associação Comercial da Águeda nessa campanha, em ponto nenhum, em momento nenhum, o que me deixa bastante triste. Eu não sei se aqui o lapso terá sido da falta de correspondência da Acoag ou por falta de iniciativa da Câmara Municipal de trazer a Acoag para isto, mas acho que foi uma grande lacuna. Há uma semana e meia chegou a Águeda a Mercadona, cadeia de supermercados espanhola. Vi-te discordares do local onde foi implantada a unidade de Águeda e a torcer o nariz ao futuro do mercado municipal e do pequeno comércio. Sim, bom, antes de mais uma declaração de interesses. Eu sou uma pessoa que encara como positiva uma visão mais liberal da economia, e eu não tenho, por minha natureza, nada contra o surgimento de novas superfícies comerciais, inclusive grandes e médias, como tem surgido aqui em Águeda. No tempo em que eu estava na direção da associação, já lá vão quase 20 anos, esse debate era muito intenso. Foi quando estavam a surgir as primeiras grandes superfícies, ou médias superfícies, aqui no nosso caso. A maior parte, as primeiras surgiram, ainda eu não estava na presidência da associação, algumas surgiram já depois. Eu nunca fui contra o surgimento dessas superfícies. É inevitável, por mais que nós quiséssemos evitar isso, em uma suposta defesa do comércio dito tradicional, e atenção que o comércio tradicional não tem nada a ver com comércio obsoleto, por mais que nós tentássemos passar a ideia que isso iria prejudicar o comércio tradicional, era inevitável, era uma marcha da evolução e não havia nada a fazer. Aquilo que nós sempre pugnámos enquanto estive na associação, foi o que tentámos fazer, foi garantir que todas as normas fossem cumpridas e, num outro aspecto, em consonância com a Câmara Municipal, com os executivos foram passando, que nunca fossem instalados equipamentos destes na zona central da cidade, sempre na periferia. E foi o que foi acontecendo ao longo dos anos. Temos o caso do Lidl, que está ali um pouco mais perto do centro, mas ainda assim uma posição algo periférica, e todas as outras superfícies de maior dimensão estão na periferia da cidade. Este caso do Mercadona é paradigmático, porque foi não só no centro da cidade, como foi numa zona em que, ao longo da vida, sempre ouvi dizer que era uma zona onde fazem as captações de água para o município, a zona da várzea, uma zona de cheias, uma zona protegida, que iria piorar ainda mais a impermeabilização dos solos, que já foi muito afetada ao longo das décadas naquela zona, portanto, tudo contra. O efeito que uma loja daquele género irá fazer no mercado municipal, só o futuro poderá dizer. Eu temo que possa causar alguns efeitos, porque as pessoas
os consumidores, por mais romântica que seja a ideia de defender tudo o que é local, tudo o que é da sua terra, quando chega a hora da verdade vão aos sítios onde forem melhor tratados, onde houver melhores condições, onde houver estacionamento, onde houver uma série de comodidades que por vezes não encontram noutros sítios. Uma loja deste género, mesmo ao lado do mercado, acho que é contraproducente, como também é contraproducente para o pequeno comércio que existe na cidade. Há várias mercearias e mini-mercados ali naquela zona que, eu estou convencido, vão sentir-se bastante com uma coisa destas. Além disso, é um precedente que está aberto e agora dificilmente a autarquia poderá, no futuro, qualquer outro investidor queira fazer uma coisa deste género, ou maior, ou não, num sítio qualquer na zona central da cidade, dificilmente a Câmara terá argumentos para o rebater, porque este precedente foi aberto. E esta, penso que era uma decisão apenas do município. Quando estive na ACOAG existia, penso que ainda existe, uma comissão que nós éramos consultados na altura, fazíamos parte de um órgão consultivo onde dávamos a nossa opinião. Eu lembro-me numa altura, para uma zona ali, não muito longe de onde agora está o Mercadona, havia previsões de instalar lá uma média superfície deste género. Eu penso que era um mini preço, mas não tenho bem a certeza. E a ACOAG foi chamada a dar a sua opinião nessa comissão e nós demos a nossa opinião, que era contrária, pelo menos naquele sítio, não naquele local. No entanto, aquilo foi aprovado na mesma e depois só não avançou porque o promotor adiou ou desistiu do investimento naquele local e naquele tempo. Mas, ou seja, tudo isto para dizer que por mais que os comerciantes tentem contrariar isso, é praticamente impossível. E a Câmara Municipal, em última análise, é que toma esse tipo de decisões. E já visitaste o supermercado de Águeda? Já, naturalmente. Eu, como consumidor, tenho todo o direito e gosto de conhecer todas as opções que temos e tem lá coisas interessantes, tem outras que nem por isso. Agora eu espero e tenho a certeza absoluta que lá em casa a minha mulher vai continuar a ir fazer compras na mesma banca do peixe no mercado e à senhora da fruta que já compra há muitos anos e aos legumes. Naturalmente, nada nos impede de ir a essas superfícies. Como eu digo, eu sempre fui um adepto da liberalidade na economia e este tipo de protecionismo, por mais tentador que possa ser, a médio e longo prazo nunca produz grandes resultados. A época da delícia foi antecipada um pouco por todo o lado. De que forma é que os aguedenses e aqueles que nos visitam podem contribuir para uma consumada mais festiva dos nossos comerciantes? Comprando? Sim, naturalmente. Comprando e andando pela cidade Dentro das possibilidades e das limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde. Estas contingências dos confinamentos parciais que vão havendo dificultam muito toda essa situação. Mas, no entanto, penso que era importante que os aguedenses, mais do que nunca, nesta altura, se convencessem e agissem em conformidade com esta necessidade de proteger o seu comércio, o comércio local, e ao proteger o comércio local estão a proteger a sua terra. Era importante que dentro do possível as pessoas fizessem compras em Águeda, era muito bom. Nós temos praticamente tudo, haverá certamente marcas ou produtos que não temos por cá e que as pessoas naturalmente irão, porque o mundo hoje em dia é muito pequenino. Hoje em dia nós numa hora estamos no Porto, em meia hora estamos em Coimbra, que estaríamos se houvesse acessos condizentes, mas conseguimos estar em muitos sítios muito rapidamente, com muitas opções para o comércio. No entanto, penso que era importantíssimo e, aliás, e mais importante ainda, ou tão importante, seria um esforço, à medida das possibilidades de cada um, para ajudarem a nossa restauração, os nossos restaurantes, os nossos cafés, as nossas pastelarias, as pessoas que dentro dos devidos cuidados sanitários que frequentem os nossos restaurantes, que os ajudem, seja no próprio estabelecimento, seja com takeaway ou delivery, mas que deem negócio aos nossos comerciantes locais. É possível deixar uma mensagem de esperança aos nossos comerciantes e empresários nesta fase difícil que atravessamos? Sim, eu penso que sim. Aliás, é a nossa obrigação, não temos outra hipótese. Nós não pedimos para vir esta pandemia, ninguém estava à espera que isto viesse, mas temos que lidar com ela da melhor maneira possível e penso que é fundamental que isso parta de todos. Tem que partir do Executivo Municipal, dos vereadores, da própria Assembleia Municipal, todos os órgãos autárquicos, as freguesias, que aliás é um aspecto que há pouco quando falámos da eliminação do Natal temos esquecido de dizer, porque houve um investimento muito grande e mais uma vez demasiado centrado na cidade. Eu tinha que dizer isso, senão não ficava bem comigo. Portanto, nós continuamos a ver nossas freguesias um pouco abandonadas neste tipo de iniciativa, seja a Agitagda, seja a eliminação do Natal, seja o que for, centra-se muito aqui na cidade e neste ano com valores exorbitantes e as freguesias ficaram às escuras, literalmente às escuras. Mas penso que é importante que as pessoas encarem isto de forma positiva, com todos os cuidados. Acho que as pessoas devem mentalizar-se que nós temos mesmo que cumprir as regras que nos sugerem, porque elas são importantes, da máscara, do distanciamento, etc., mas que não abdiquem de viver, que não abdiquem de viver a sua cidade, de viver a sua vida, que não abdiquem também dos seus direitos e dos seus deveres cívicos,
Nós estamos em vésperas de um ano de eleições autárquicas, é importante que as pessoas se envolvam, que tentem saber o que se passa na sua terra, com aquilo que concordam, com o que não concordam e envolverem-se, ajudarem. Se não têm vida, nem feitio, nem gosto para fazerem parte de um partido político ou de um movimento político, seja o que for, e quando digo político não é apenas para os órgãos autárquicos, para instituições, há inúmeras instituições do Conselho que precisam de renovar os seus dirigentes e as pessoas que as fazem, as pessoas que deixem um pouco de pensar apenas no seu conforto pessoal e que cheguem à frente, porque isto de fazer parte de associações não é nada fácil, e que participem, porque a participação de todos irá ajudar certamente a que ultrapassemos isto de uma forma muito mais positiva e com muito menos danos. A nossa conversa vai à velocidade de um Porsche. De qualquer das formas, ainda tenho algumas questões para te colocar. Muitos dos teus amigos das redes sociais continuam a dar de caras contigo manhã cedo quando acedem ao Facebook. Continuas adepto daquele ditado que deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer? Bom, a saúde, até ver, vou-me aguentando, o crescer também já não crescerei muito mais, mas tenho-me dado bem com isso. E este é um hábito que já vem de há muito tempo. De facto, algumas pessoas perguntam qual é, que existe alguma mania, mas não é. Eu tenho uma pequena empresa, uma microempresa familiar, uma empresa comercial, e neste momento há muita coisa para fazer, muitos orçamentos, muitos e-mails para responder, muito trabalho que eu tenho que fazer com alguma tranquilidade. Durante o dia é quase impossível, o telefone não para, e clientes a vir, etc. E aquele bocado em que eu chego ao escritório entre as 6h30 e as 8h30 é uma maravilha, eu consigo despachar muitas coisas. Àquela hora eu não faço grande falta em casa, a minha mulher e o miúdo estão a dormir, ela trata de o levar à escola, e assim, eu começo de manhã, despacho o meu serviço e às 6 da tarde fecho a porta da empresa tranquilo, venho para casa e convivo com a família de uma forma que não poderia fazer se fosse ao contrário, porque teria que fazer forçosamente serões no trabalho. Além disso, aproveito para matar o meu vício, agora que estou afastado destas lides da política e do associativismo, mas nunca deixo de estar atento àquilo que se passa na minha terra e quando saio de casa, nessa hora, por volta das 6 da manhã, que é quase a minha hora de sair normal, invariavelmente dou uma volta de carro pela cidade, pela Baixa, pelos arredores, ver algumas novidades que às vezes me passam despercebidas e depois faço o meu comentáriozinho onde dou os parabéns por alguma coisa que foi bem feita ou chamo a atenção por alguma coisa que acho que podia ser feita melhor ou ser corrigida ou algo que se passe nesse dia. Enfim, olha, é um desabafo que vou fazendo e acredito que, por incrível que pareça, quando não faço isso já tenho pessoas a perguntar-me se está tudo bem, se passa alguma coisa. E gostas mais de fazer isso no verão ou no inverno? Não, naturalmente no verão. Agora é mais complicado, inclusive é porque eu tiro sempre uma fotografiazinha com o meu telefone e agora de inverno está tudo escuro e é muito difícil tirar boas fotografias. E no verão é outra coisa. Mas acho que é um hábito que nunca vou perder e é curioso vermos, porque as pessoas às vezes não se apercebem de que existe uma vida a essa hora. Eu quando saio a essa hora encontro os funcionários da Câmara Municipal a partir das 6 da manhã já andam a fazer a limpeza das ruas, os jardineiros já estão a carregar as suas coisas lá em baixo, o mercado já está a ser apetrechado pelos comerciantes locais dos legumes e das frutas que estão já a abastecer as suas bancas. Passo na minha estaçãozinha, salvo seja, uma estação de serviço que existe perto da minha empresa, onde tomo um cafezinho e espreito as capas dos jornais. Já estão lá alguns clientes habituais que já conheço, que trabalham em fábricas, trabalham por turnos, etc. E encontramos-nos ali todos os dias e mandamos as nossas boquitas e comentamos os resultados do nosso Benfica. É um assunto que hoje nem vale a pena falar. E olha, é um hábito que eu fui criando e esta coisa de deitar cedo e cedo erguer, acredito que sabe muito bem. Vale sempre a pena falar de futebol. Hoje em dia, resbilas mais com o Benfica ou com o PSD? Opa, isto tem estado um bocadinho mau. Às vezes digo aos meus amigos em jeito de brincadeira que eu estou a ficar sem assunto. Porque se me falam de futebol, o Benfica tem andado um bocado mal. Este ano tivemos ali um começo promissor, agora estamos aqui numa fase de indefinição, mas estou convencido que daremos a volta por cima. Em termos de PSD, também andei aqui uns meses, um pouco desiludido com o rumo que isto estava a tomar, dentro da minha ideologia pessoal. Estou a falar do PSD a nível nacional. E agora, nas últimas semana ou duas, estou até um pouco mais entusiasmado novamente com isto. Vamos lá ver, isto obviamente são assuntos que me apaixonam. E apaixona-me não é por nenhum motivo de clubismo. O Benfica sim, o Benfica é o maior, ponto final. No que toca à política não sou clubista, portanto eu tento ver os prós e os contras de cada lado e é evidente que os partidos, as ideologias que eu defendo não são perfeitas e tento sempre ser justo na avaliação que faço e na interpretação que faço das coisas. E penso que
um dos problemas atávicos deste país é as pessoas terem algum pudor ou demasiado desinteresse na atividade política, porque quer queiramos, quer não, é da atividade política que vem praticamente tudo aquilo que vai influenciar a nossa vida. E quando as pessoas se demitem nessa função porque dizem que são todos iguais, ou porque não têm tempo, ou porque não interessa, em última análise estão a prejudicar-se a si próprias. Não escondes o prazer imenso de passares o fim de semana na Serra, em Parenho de Arca, sempre que te é possível. O leite creme do teu sogro é assim tão bom? Oh Jorge, é mítico. Não, de facto, a Serra do Caramulo é uma zona que me traz muito. A minha infância foi lá, eu nasci em Moçambique e depois vivi 4 anos na Serra do Caramulo, onde ainda tenho família e casa. E todos os fins de semana que posso, infelizmente agora bastante menos, vou até lá, vou conciliando Águeda com a Serra do Caramulo. São 2 aldeias ali vizinhas, Paranha de Arca, que é a minha aldeia, e São João de Monte, que é a aldeia da minha mulher, onde vive o meu sogro, e de facto aquele leite de creme é uma coisa do outro mundo. Inclusive ele chega a dar-se ao trabalho de pedir a vizinhas ali da zona que têm vacas para lhe arranjarem leite da vaca e fazer o leite de creme com esse leite. Aquilo de facto é uma coisa do outro mundo. E quando não sobes a serra, lês o jornal numa esplanada do centro de Águeda ao sábado de manhã? No sítio do costume. No sítio do costume. Há 10 anos, a 28 de outubro de 2010, quando nasceu o teu Francisco, o que é que mudou na tua vida? Praticamente tudo. Mas está, eu também, um dos aspectos que me fez estar aqueles anos, no início deste milénio, andei ali há alguns anos muito envolvido nas lides associativas e nas lides da política local. Um dos aspectos que me permitiu fazer isso foi precisamente o facto de ser um homem solteiro e sem compromissos, sem mulher e sem filhos, e tinha bastante disponibilidade para me envolver nessas iniciativas, porque exigem muita disponibilidade. A partir do momento em que nasceu o Francisco, coincidiu, não foi uma opção, não foi nada planeado, mas coincidiu com uma altura em que estava já a desligar-me dessas atividades. Já tinha saído dos órgãos executivos da ACOAG há bastante tempo, na política local estava na Assembleia Municipal, que não é assim tão exigente em termos de disponibilidade, e de facto foi uma mudança radical. As prioridades invertem-se completamente e a nossa vida passa a ser feita de uma forma saudável, não é uma forma obsessiva, mas passa a ser feita muito em função do nosso legado, e o nosso legado passa pelo nosso filho, e de facto quase tudo gira à volta dele. Não tudo, obviamente, nós temos que manter a nossa vida, tenho a minha mulher, tenho a minha vida, a minha empresa, a minha família, os meus amigos, mas sem sombra de dúvida que isso foi um marco fundamental, e penso que para quem encara a parentalidade da forma que eu encaro, que é um marco fundamental e que muda praticamente tudo. E aqueles posts sempre bem acompanhados que postas amanhã cedo no Facebook, são o teu verdadeiro sonho? Sim, em termos materiais, sim, mas eu também, lá está, são estas coisas, que uma pessoa que não casa e não tem filhos e que não tem outro tipo de responsabilidades, eventualmente já poderia ter concretizado esse sonho material, digamos assim. Eu sou apaixonado por automóveis, não só por Porsche, mas a Porsche é a minha marca preferida. Eu passo horas deliciado no Museu do Caramulo, que é um dos meus refúgios lá na Serra, a ver os automóveis e a ver a sua história. Felizmente tenho amigos aqui em Águeda, principalmente em Águeda, que têm muitos desses automóveis que eu gostaria de ter, mas não tenho, mas isso não impede que seja apaixonado por eles, como outras pessoas são apaixonadas por quadros ou por outro tipo de objetos. Aliás, eu até acho, às vezes tive essa conversa com um amigo, porque é curioso que uma pessoa que seja um mecenas da arte, que um investidor em arte, que compre quadros de dezenas de milhões de euros, é visto pela sociedade como algo muito prestigiante, e uma pessoa compra um automóvel que é uma obra-prima de engenharia, que custa algumas dezenas de milhares de euros, ou centenas em alguns casos, porque pode, obviamente, é visto como um pato bravo, ou alguém que se quer exibir, que é um vaidoso. É uma coisa que eu nunca percebi. Eu tenho, de facto, paixão pelos automóveis, tenho pena de não poder ter aqueles que eu queria, mas é um sonho que eu vou acalentando, e é aquela cenoura atrás da qual vou correndo, e quem sabe um dia, provavelmente poderei não vir a ter condições de comprar um Porsche novo, mas não há de faltar muito. A minha ideia era aos 50 anos, que eu fiz este ano, mas não há de faltar muito para pelo menos um daqueles assim mais antiguinhos, mas pelo menos para fazer o gosto ao fim de semana, tenho que resolver isso. E o Francisco já ganhou também o gosto pelos carros? Já, o Francisco, graças a Deus, é um benfiquista convicto e inabalável, e também é um porschista apaixonado. Agora vamos lá ver se pelo menos, se eu não conseguir cumprir o meu sonho na plenitude, pelo menos que ele o cumpra. E gosta muito de música e também é bom aluno? É verdade, Francisco, até ver, bom aluno, ele está a começar este ano na escola a sério, digamos assim, no 5º ano, já tem disciplinas, até ver tem corrido bem, vamos ver como é que a coisa vai evoluir.
No que toca à música, é uma das paixões do Francisco, de facto. Ele já anda no conservatório há 3 anos, também ingressou agora na Orquestra Filarmónica 12 de Abril, onde tem mais aulas ainda de música além das do conservatório, e aparentemente é algo que ele gosta muito. Eu fico muito contente, que eu também andei na música no meu tempo, na minha idade. O meu negócio era mais teclas, o dele é o clarinete, mas tem sido uma boa surpresa, e pelos vistos, pelo que dizem os professores dele, ele tem mesmo jeito para aquilo. Vamos lá ver se continua a manter a paixão e o jeito. Alberto, foi como se estivéssemos recostados num Porsche que fizemos esta conversa contigo. Foi um gosto imenso. Muito obrigado por teres vindo e bons negócios para ti e para os outros empreendedores de Águeda. Obrigado eu, e já agora aproveito para deixar aqui, como estamos quase a entrar em dezembro, um voto de festas felizes para todos. Muito obrigado, Jorge. Em virtude dos feriados de 1 e de 8 de dezembro, a grande entrevista só voltará dentro de 3 semanas, justamente no dia 16 de dezembro, praticamente uma semana antes do Natal. Por hoje é tudo. Boa noite.